Olá, candidatos. Vocês estão convidados para assistir a aula de administração pública voltada para a banca Fundação Carlos Chagas. A banca Fundação Carlos Chagas é uma banca muito interessante e muito, podemos assim dizer, básica no que se refere ao conteúdo de administração pública. A banca que melhor cobre esse conteúdo programático no que se refere ao seu corpo de texto é a banca CESP-NB. Venho a repetir e repito mais uma vez, quem está enfrentando uma prova de concurso público deve partir de cara para um estudo programático da banca CESP-NB para depois entrar em outras bancas. Essa matéria tem que ter cuidado, porque o que eu tenho percebido? Um desconhecimento geral, sobre materiais e coisa do gênero. Por que eu digo isso? Porque é uma confusão do candidato achar que a administração pública é um pedaço do direito administrativo. Muito pelo contrário. O direito, que no fundo é um subproduto do poder, ela está ali para legitimar esses interesses, do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, entre outros. Então, na verdade, você vai partir de movimentos sociais, movimentos da ótica pública, da relação pública e privada, e ali depois estará a lei para garantir os direitos do servidor público. E no que se refere à chamada burocracia, ao desconhecimento generalizado. Quando você fala o país não funciona porque é muita burocracia, isso está errado. É pouca, que se fosse muita funcionava. A burocracia de Max Weber, que tem a sua origem dentro da lógica da crise de 29, onde surge o Estado, o Estado racional, seguindo o princípio da racionalidade, impessoalidade, ele veio a combater os chamados Estado patrimonialista, esse sim fundamentado em corrupção e nepotismo. Na burocracia, na prática, ele não tem nenhum compromisso com corrupção e nepotismo. Pode haver disfunção em maior ou menor grau que será corrigida. A burocracia, na sua essência, veio para combater o Estado patrimonialista. Então é realmente inacreditável você perceber em alguns livros, em alguns materiais, falar que na burocracia tem corrupção. A nossa prática brasileira, que é uma outra discussão, nem vou entrar no mérito, mas temos que entender a administração pública dentro de um contexto econômico-social. Vamos falar primeiro do chamado Estado patrimonialista, depois vamos falar sobre a burocracia de Max Weber, linkada com a crise de 29, até porque a administração pública é o reflexo do mundo econômico, não se iludam quanto a isso. Depois temos que saber bem a convergência da administração pública e privada, e aqui eu percebo um desconhecimento muito geral. Por quê? Quando você vai pegar a convergência da administração pública e privada, eu vou ter que saber as principais correntes administrativas, porque o mundo público vai trazer o que há de melhor dentro do mundo privado. Então eu vou ter que saber algumas características das correntes administrativas de Taylor, Fayol, burocracia, Max Weber, behaviorismo, RH, estruturalismo, TGS, abordagem contingencial, DO, qualidade total, reengenharia, tecnologia da informação, análise SWOT e BSC. Isso tudo vai se refletir nessas convergências. E essa convergência tem o seu período, do ponto de vista temporal, da época de 50 a 60. Depois, em 60, como tem a qualidade total, aí sim essa convergência do público e privado, e teremos que acreditar que o público e o privado estão praticamente na mesma linha. E depois vai vir o chamado movimento pós-burocrático de 80 até os dias de hoje, que vai se desdobrar no consumerismo, entre outros. Então é um estudo que tem que estar atento. Não vou discutir aqui direito administrativo, não vou discutir aqui lei, isso não é o objetivo do curso, apesar de ter visto tentativas aí errôneas de misturar a administração pública e administrativa, isso é outra matéria. No decorrer do curso farei até uma analogia para verificar alguns homônimos. Por exemplo, lá no direito administrativo, a delegação é um contexto. Na administração pública, a delegação é outra, é um homônimo. Quando você fala descentralização e desburocratização no direito administrativo, você está focando uma linha de raciocínio dentro do direito. Quando você fala desburocratização e descentralização na administração pública, isso não tem nada a ver com o direito administrativo. Então, temos que estar atento com essa matéria. É uma matéria que tem feito estrago porque o candidato não está sabendo aquela linha tênue que separa a administração pública do direito administrativo. E pior, há uma discussão aí da globalização, em que o mundo é globalizado. Isso também veremos que é uma grande besteira, é o
cavalo de Troia no mundo neoliberal, e quem criou o neoliberalismo foi um alemão chamado Gossen, criou umas ideias que na verdade é um pano de fundo para os interesses, né, dos países desenvolvidos. Então, essa papa aí de que tudo é globalizado, isso também é uma besteira. Então vamos entender a administração pública do ponto de vista científico, do ponto de vista das correntes reais, para realmente você, candidato, ter êxito no que se refere ao concurso público. Então vamos fazer um estudo do chamado Estado patrimonialista, depois vamos partir para a chamada burocracia de Max Weber. Aqui teremos que ter um cuidado brutal, porque eu terei que falar alguns conteúdos de administração geral, irei gravar também uma aula de administração geral, onde eu dou ênfase nas chamadas correntes administrativas, que é vital para o entendimento da administração geral, e muito mais também da administração pública. E depois vamos fazer um estudo do chamado modelo pós-burocrático e uma relação da convergência do público-privado com novas características desse modelo pós-burocrático. E temos que deixar bem claro que há uma discussão, ou vejo aí discussões, da valorização do servidor público no Brasil. Isso é um fenômeno garantido desde a crise de 29, que é o chamado burocracia de Max Weber. Depois, a nível, né, mundial, isso vai ser flagrante na qualidade total que ocorreu no Japão de 60 a 80, onde temos mundo afora uma valorização do servidor público. No Brasil, essas discussões sequer chegavam aqui, né, até porque estavam no regime de exceção, então era uma discussão ainda muito embrionária, ou seja, não havia nem sequer essa preocupação. E quando você fala praticamente de concurso público maciço, você está falando da Constituição de 88, que começa essa discussão aí de haver realmente concurso público, de fato, em todas as áreas. Então vamos tentar entender essa matéria. Temos que estar atento para focar a banca FCC. Farei também um estudo de outras bancas, porque você vai perceber que a FCC não difere muito da Sesgran Rio, não difere muito da UFRJ-NCE, não difere muito dentro do corpo teórico do CESP-NB. A única recomendação que eu faço é que para a banca Sesgran Rio, o estudo é mais específico, porque a Petrobras, como Petrobras, BNDES, entre outros, cobra licitação. Então, ali sim, há uma mistura entre a administração pública e o direito administrativo, mas no fundo são duas matérias diferenciadas, onde 80% é direito administrativo e 20% é administração pública. Então, na verdade, existe essa diferença dessa matéria, né, administração pública e direito administrativo, e iremos abordar de fato, né, e você vai verificar que tem que estar muito atento para esse tipo de questões. Então espero você até o curso de Administração Pública e espero que você tenha isso na sua prova focada para a Fundação Carlos Chagas, Projeto Tribunais. Até o próximo encontro.